Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós terminamos mais um livro, glória a Deus. Livro de Juízes, e aí nós entramos agora nos 3 últimos capítulos, capítulo 19. E o capítulo 19, ele nos mostra a consequência do que estamos vendo desde o capítulo 1, de um povo que vai se distanciando de Deus. O capítulo 19 chega a ser assim triste, porque o capítulo 19 começa como começou o capítulo 18. Ele começa dizendo assim, naquela época não havia rei em Israel, então não havia liderança. E olha o que acontece. Aconteceu com um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém, de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. Verso 5. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro, coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse, eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse, vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez, veja o dia que está quase acabando, é quase noite. Passa a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor, venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Aí o seu senhor respondeu, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá, e acrescentou, ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá e Benjamim. Por que eu estou lendo essa história? Essa história agora, ela vai tomar assim, um contorno muito triste. Por quê? Porque aqui do verso de número 1 ao 15, nós vamos ver um levita e a sua concubina que viajam para casa. E quando eles param em Gibeá, na terra de Benjamim, meus irmãos, verso de número 15, ali entraram para passar a noite na terra de Benjamim. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite na sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, que estavam morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu trabalho do campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu, estou de viagem indo de Belém de Judá, para uma região afastada dos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Aí vamos lá, o verso 20. Você é bem-vindo em minha casa, disse um homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa, e os alimentou os jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurraram a porta, gritaram para um homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Isso não te lembra, lá em Gênesis, daqueles 2 anjos na casa de Ló, e o povo daquela cidade que foi destruído, Sodoma e Gomorra, numa atitude tão parecida como essa? Por que eu estou lendo aqui? Você já leu o capítulo 19, você vê o quanto esse povo se afastou do Senhor. E aí o verso 16 ao verso 30. A esposa desse levita, a concubina, ela é abusada e ela é morta por homens de Gibeá.
que eu quero deixar aqui no verso, capítulo 19? Né? Aqui nós podemos lamentar profundamente o nível da depravação moral e o pecado que permeava Israel. Porque você percebe o nível de pecado de uma sociedade quando ele já não valoriza principalmente as mulheres. Um ambiente onde o pecado reina, os mais frágeis vão sofrer. E isso é muito triste, vermos isso aqui. Mas vamos chegar no capítulo 20, que aí nós vamos ver a guerra entre os israelitas e os benjamitas. Essa guerra acontece por causa do que aconteceu com essa concubina. E aí do verso 1 ao verso 17 do capítulo 20, nós encontramos o resultado. É o que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E aqui do verso 1 ao verso 17, a Bíblia está nos dizendo que todo Israel se reúne para buscar justiça pelo ato cometido em Gibeá. E quando eles fazem isso, verso 18 ao verso 28, apesar de consultar o Senhor, Israel sofre derrotas iniciais contra Benjamim. E aí no verso 29 ao 48, eventualmente Israel vence, causando grande devastação à tribo de Benjamim. Essa tribo que vem junto, caminha junto, estão lutando junto, agora por causa dessa depravação do pecado, eles já estão lutando entre si. O pecado faz isso. Quando ele entra dentro de uma casa, ele destrói relacionamento de pai e filho, filho e mãe, marido e mulher. Então é muito triste ver esse nível de depravação. Se eu posso te ensinar algo aqui no capítulo 20, a gravidade do pecado cometido dentro de uma comunidade de fé, e ela pode levar a conflitos devastadores. A gravidade de um pecado cometido dentro de uma casa pode levar a conflitos devastadores. Então, um pecado grave leva a uma briga entre as tribos de Israel. E aí vamos para o capítulo 21. Porque a devastação na tribo de Benjamim foi tão grande. O capítulo 21 nos mostra a restauração dessa tribo. E aí, para a gente terminar. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentamos, porque aconteceu isso em Israel. Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocausto e ofertas em comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixa de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas plantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor de não dar em casamento? Então você percebe que o que eles fizeram poderia levar à destruição completa de uma tribo. E aí nós vamos ver aqui, eu diria que não um arrependimento, mas um remorso de Israel pela quase extinção da tribo de Benjamim. E aí do verso 15 ao verso 24. Eles vão providenciar esposas para os homens de Benjamim, para que aquela tribo não se acabasse. E o verso 25, ele termina assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Você percebe que o livro de Juízes, ele começa mostrando um ciclo repetitivo de pecado. Do capítulo 18 em diante mostra com essa expressão: não havia rei em Israel, não havia uma liderança. O livro de Juízes termina dizendo assim: porque não havia rei, não havia uma liderança, cada um fazia o que queria. Parece muito bonito, mas a gente vê uma sociedade caminhando para a destruição, porque não tem liderança. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Terminamos o livro de Juízes, um livro que nos ensina muito, 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 muito. E eu oro para que você aprenda com este livro, com os erros da nação de Israel, para que eu e você não venhamos cometer os mesmos erros. Quero te abençoar. Amanhã nós vamos começar mais um novo livro, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.